Boa tarde a todos. Eu quero convidar quem estiver passando para sentar aqui com a gente. Vai ser esse momento do lançamento, o pré-lançamento, na verdade, do livro de Jorge Chichou Rodrigues, O Princípio do Mundo, e onde nós temos a honra de ter presente aqui o jornalista Igor Lopes, que saiu do Rock in Rio correndo para estar aqui conosco nesse momento. O Igor Lopes, ele faz parte também representa uma agência Incomparáveis, onde ele trabalha com 16 países, promovendo a literatura em língua portuguesa e a cultura também lusófona, entre outros eventos corporativos. Jorge Chichou Rodrigues, professor de português, já deu aulas no Guiné-Bissau e no Brasil, autor da coleção Mestres da Língua Portuguesa. Hoje está aqui conosco no pré-lançamento do livro O Princípio do Mundo, que foi lançado há 24 anos atrás no Brasil, e agora nós estamos na nossa segunda edição. Então, sejam muito bem-vindos, uma boa tarde. Vou passar a palavra para o Igor Lopes. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado por participarem, por privilegiarem também a literatura. Obrigado, Adriana. Também pelo trabalho da Infinita Editorial, que tem promovido aí alguns lançamentos e apresentado escritores ilustres, como é o caso de quem temos hoje aqui, o professor Jorge Chichou Rodrigues, que eu tive o prazer agora de conversar um bocadinho antes da nossa apresentação. Ele que é um autor já renomado, que já traz aí estrada no campo da literatura e que aparece nesta Feira do Livro de Lisboa com O Princípio do Mundo, na segunda edição, de uma obra que aborda, numa pegada de romance histórico, muito que se fala sobre o descobrimento, o achamento do Brasil, ou seja, lá como quiserem dar essa definição. Temos hoje um país consolidado, que nasce de uma história que tem um ponto comum para Portugal, que é a língua portuguesa. Eu gostava de pedir ao Jorge que ninguém melhor para falar da sua obra do que o pai dela. Pedir ao Jorge que explicasse para a gente como é que nasce o princípio do mundo. E que princípio é este que a gente revisita 24 anos depois, Jorge? O Princípio do Mundo foi um romance que eu publiquei há 24 anos. Em primeiro lugar, queria agradecer à Infinita e, em particular, à Adriana Menrick pelo convite para estar aqui. Também queria agradecer ao Igor Lopes por apresentar esta segunda edição do Princípio do Mundo, porque, efetivamente, trata-se de uma segunda edição. A primeira edição foi publicada em 1500, ou melhor, em 1500 ainda estava Pedro Álvares Cabral a chegar ao Brasil, não é? Esta coleção foi publicada no ano 2000 para comemorar os 500 anos da viagem de Pedro Álvares Cabral. Portanto, foi uma espécie de homenagem que eu fiz ao Brasil ao publicar este romance que tem pedaços da história entrelaçados com a ficção. Portanto, temos personagens fictícias e temos personagens da história, incluindo Pedro Álvares Cabral, o Pedro Vaz de Caminha, que era o escrivão-mor da Armada, ou, por exemplo, o Frei Francisco de Coimbra, que foi o primeiro frade, o primeiro sacerdote a celebrar missa em território, então, de Vera Cruz, e depois passou a chamar-se Brasil. Portanto, temos aqui um romance que tem um entrelaçamento entre história e ficção. Temos personagens históricas que existiram na realidade e temos personagens fictícias, a principal das quais que vai levar-nos ao longo de um período longo do início, do princípio da história do Brasil, que é então Clemente da Silva, uma personagem mística, poética, filosófica, e vamos, através da sua mente, vamos penetrar no princípio do mundo. Esse princípio do mundo, efetivamente, é o princípio do Brasil. Um princípio que deu continuidade a um país hoje, dimensões continentais, a gente falava também um pouquinho sobre isso. Agora, Jorge traz durante esta obra várias passagens que demonstram um amor profundo pela língua portuguesa, mas também pelo ambiente lusófono, né?
incluindo, obviamente, o Brasil, mas também outros países africanos de língua portuguesa. O que há de comum, Jorge, nesses países, nesse elo que tem a língua portuguesa como tema central? O que a gente pode destacar? Como é que esses países nascem e olham e são caracterizados através da língua portuguesa? Podemos afirmar que o caso do Brasil é um caso distinto dos países africanos de língua portuguesa. Há diferenças a considerar. Em primeiro lugar, digamos que os portugueses, em princípio, estabeleceram-se no litoral, tinham as capitanias, e depois foram penetrando para o interior e foram formando esse grande país que é o Brasil, que é um país continental, que foi unificado por valores comuns, mas temos que pôr em destaque não apenas a contribuição dos portugueses, que foi enorme, não é? Eles é que efetivamente deram a língua ao Brasil, mas também os povos originários, que têm uma importância extrema, muito mais importância do que possamos imaginar, os povos originários que são os índios. Digamos que em larga escala a ocupação do Brasil foi feita à custa também com o sacrifício dos povos que lá existiam. E depois os africanos, como sabemos, foram levados para o Brasil através do mercado negreiro, através daquilo que nós chamamos a escravatura, que não pode ser considerada uma página feliz da história da humanidade. E o Brasil, efetivamente, é constituído principalmente por estas três grandes correntes humanas: a índia, a portuguesa e a africana. São as três grandes etnias, digamos, que formam um país que hoje é um continente unido pela língua portuguesa. Portanto, a contribuição africana foi feita através da mão de obra escrava, que primeiro chegou a Salvador da Bahia, que primeiro chegou à Bahia e que depois também se espalhou por diferentes partes do Brasil, principalmente na parte mais para norte. Sabemos que o sul do Brasil é mais europeu. Exato, tem outras características diferentes de outras partes do país. O Príncipe do Mundo recebeu também uma avaliação muito positiva da crítica, nomes sonantes da política nacional portuguesa e também de outros literatos atestam que é uma obra baseada em fatos, que leva à qualidade, por isso destacam o trabalho do Jorge como meritório nesse sentido. Eu perguntaria agora, Jorge, a gente está falando de língua portuguesa, né? Digamos, é um produto, o ensino natural deste livro e também dessas suas ligações. Em que momento a língua portuguesa começa a afirmar-se naquele território que seria o Brasil no futuro? A minha área não é a área da história, eu sou da área da literatura. Mas pelo que eu sei, o padre António Vieira, ou melhor, o Marquês de Pombal, tornou o português obrigatório no Brasil. Pelo que eu sei, o Marquês de Pombal tornou o português obrigatório no Brasil. Antes disso, o tupi, que é a língua dos índios, estou a falar em termos muito genéricos, não é? A língua tupi-guarani tinha uma enorme importância no Brasil e era falado bastante comumente, não é? Inclusivamente os padres que foram para o Brasil para missionar, como foi, por exemplo, o caso do padre António Vieira, o Manuel da Nóbrega, o padre Anchieta, aprendiam a língua tupi para poderem melhor passar a mensagem do cristianismo. Portanto, digamos que a língua originária, o tupi-guarani, teve muita importância no início do Brasil, no princípio do mundo brasileiro. Mas o português começou a impor-se depois como a grande língua que é hoje no Brasil, a língua unificadora do Brasil, que é no ciberespaço, na internet, é a quinta língua mais falada, que mais circula na internet. E isto começou com um povo que no século XVI, que era o povo português, que era 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas que foram para o mar, foram fazer a expansão marítima. Hoje o português é falado por 260 ou 260 milhões de pessoas. Portanto, uma língua que começa por ser falada por 1 milhão de pessoas, hoje está espalhada por 5 continentes e é a quinta língua mais falada na internet. E isto mostra bem a grande capacidade desta língua se misturar, penetrar em diferentes culturas. Mas ao mesmo tempo que o português consegue penetrar em diferentes culturas, também se deixa assimilar
por outras culturas. Por exemplo, o português do Brasil está cheio de palavras do quimbundo, que veio de Angola. O português está cheio tem algumas palavras que vieram da Ásia. Portanto, é uma língua que penetra e que se deixa penetrar. É uma língua flexível que tem uma espécie de ondulação das ondas do mar. Portanto, temos aqui esta língua portuguesa que praticamente é a grande língua que nós temos hoje no mundo, e ela é muito grande, em grande parte devido ao Brasil. Se não fosse o Brasil, esta língua não tinha a dimensão que tem. É um pouco como o inglês e o inglês dos Estados Unidos. O inglês é extremamente importante, também porque os Estados Unidos falam inglês. Imprime ali uma dimensão maior e natural também em termos de território, né? Onde a língua pode chegar. Jorge, muitos autores que navegam, vamos usar essa tecnologia, pelas linhas dos descobrimentos, claro, trazendo aqui Portugal para esse cenário, sempre esse ponto da história tem uma visão mais eurocentrista, natural, não é? Alguns autores defendem que a chegada de Portugal a territórios como o Brasil, por exemplo, que é hoje o Brasil, trazia ali uma vestimenta muito humanística, não é muito como se conta também na visão do país colonizado, digamos, né? Você gosta dessa mesma opinião? O seu livro traz esse tipo também de apontamento? A chegada da cor portuguesa, digamos, das naus portuguesas ao Brasil, levaram esse misto de humanismo, de olhar, um olhar de importância para o novo território? Eu penso que esta pergunta é importante. Nós temos que nos colocar na época, temos que nos colocar com a mentalidade da época. O Pedro Álvares Cabral chegou a território da América, América do Sul, numa época da expansão ultramarina, em que Portugal era uma grande potência universal mundial. Era um país que tinha realmente uma palavra a dizer no mundo. E havia realmente, além do aspecto económico, não é? Aliás, a carta do Pedro Vaz de Caminha, a carta a El Rei Dom Manuel do Pedro Vaz de Caminha, mostra bem como os portugueses queriam descobrir terras também para beneficiarem do valor económico dessas terras, do ouro, de tudo aquilo que tinha realmente valor nessas terras. Portanto, havia a parte económica que era muito forte, mas ao lado dessa vontade de dominação económica, havia também o aspecto próprio da época, que era levar a religião cristã a povos que eram considerados não estando dentro dessa religião cristã. Enquanto que no Oriente os portugueses encontraram povos bastante evoluídos do ponto de vista civilizacional, e eu vou pôr aqui aspas, porque quando nós falamos em civilização e civilizacional temos que pôr aspas, enquanto que na Índia, na China, havia realmente povos que tinham já um desenvolvimento bastante grande e encontraram povos que praticavam religiões digamos, organizadas, não é? Na Índia, na China. Na América do Sul, ao contrário dos espanhóis, que encontraram os maias e os incas, que também tinham, digamos, e vou pôr novamente aspas, civilizações relativamente avançadas, os portugueses o que encontraram foram índios que viviam num estado ainda bastante, eu vou pôr aspas, é sempre bom pôr aspas, num estado bastante primitivo, digamos, que viviam da pesca, viviam da caça, não tinham praticamente um desenvolvimento que tinham outros povos que os portugueses e os espanhóis encontraram pelo mundo. Portanto, havia também esse aspecto de querer levar a religião cristã a outros povos, missionar, não é? Levar a mensagem cristã, mas, evidentemente, a parte económica, a cobiça económica era muito forte. Falando de outros tempos, o Jorge também é autor de uma coleção bastante emblemática que é Os Mestres da Língua Portuguesa. O que a gente encontra nesse seu outro trabalho que nos remetem para a imponência portuguesa na história? Realmente, além deste romance, eu tenho outros trabalhos muito ligados à língua portuguesa e em 2016 eu comecei a publicar uma coleção que ficou com 32 títulos.
E dentro desses 32 títulos, há 31 autores, todos eles que têm em comum o facto de já não estarem entre nós, todos eles já faleceram, e serem falantes da língua portuguesa. Então, nesta coleção, nós encontramos 31 autores de Portugal, do Brasil, da África que fala português e de Timor-Leste. É uma coleção onde encontramos clássicos, como Camões, que é o primeiro deles, encontramos Eça de Queiroz, Fernando Pessoa, e do lado brasileiro, eu estou apenas a citar alguns, porque são 31, e não vou estar aqui a falar de 31 autores. No lado brasileiro encontramos o Machado de Assis, ou encontramos, por exemplo, Jorge Amado, que é um grande escritor também. E em África encontramos, em Moçambique, José Craveirinha, em Cabo Verde, Eugênio Tavares, em Angola, uma escritora que tinha nascido em Portugal, mas que amava Angola, que era Alda Lara, ou encontramos, por exemplo, um são tomense, que era Francisco José Tenreiro. E em Timor-Leste encontramos um poeta, escritor, que era Fernando Silvã. Mas seria injusto falar desta coleção sem referir um nome muito importante, que também faz parte da coleção e que é o 19º, se não me engano, é o 19º autor da coleção, que é o professor Agostinho da Silva. Agostinho da Silva foi um português que, de certa maneira, ou de grande maneira, inspirou tudo aquilo que eu escrevi até agora. O Agostinho da Silva foi um português que esteve no Brasil por não se compatibilizar com o regime do Salazar. Era um homem grande demais para Portugal e para o Portugal pequenino que existiu em uma parte da nossa história, do século XX. Não é um Portugal que não era um Portugal de que possamos muito orgulhar-nos, não é? E o Agostinho da Silva, efetivamente, esteve no Brasil, onde ajudou a formar universidades, fundou universidades, esteve na base da Universidade de Brasília e era uma pessoa extraordinária, um grande filósofo, um homem que marcou profundamente a cultura portuguesa e que de forma bastante significativa teve influência nesta coleção. É muito trabalho feito, muito trabalho pela frente. Antes da gente finalizar essa parte e abrir depois algumas perguntas, eventualmente, dos nossos da plateia, dos participantes, tem uma passagem do livro em que o Jorge menciona: o mundo já não é o mesmo que tu conheceste. Eu perguntava agora ao Jorge o que nos falta descobrir. Daquele tempo em que o Brasil, digamos, foi achado, descoberto, até os dias de hoje, o que a gente deve se orgulhar neste mundo? O que nós podemos orgulhar neste mundo novo que foi descoberto? Eu penso que aquilo que podemos orgulhar neste momento, deste mundo novo da língua portuguesa. Sim, da língua portuguesa, do achamento do novo eu penso que podemos orgulhar-nos de uma certa consciência cívica que há hoje e que não havia antigamente. Podemos orgulhar-nos de termos mais sensibilidade para os outros, para olharmos para os outros com mais sensibilidade e com mais senso da justiça. Penso que nós não podemos considerar-nos o centro do mundo, não podemos considerar que, pelo facto dos portugueses terem feito uma grande obra, não podem de maneira nenhuma menosprezar o valor de outros povos com os quais se encontraram, sejam africanos, sejam de outra origem qualquer. A língua portuguesa pertence a todos aqueles que falam português e não podemos de maneira nenhuma considerar-nos elitistas no uso da língua portuguesa. Por esse motivo é que eu também trouxe para esta coleção poetas do povo. António Aleixo, por exemplo, é um poeta do povo e eu trouxe-o ao Algarvio, como sabemos, e eu trouxe-o para esta coleção. Como também trouxe para esta coleção uma mulher que vivia numa favela de São Paulo, que era neta de escravos e que chegou a estar no primeiro lugar de top de vendas do Brasil. Uma mulher que se chamava Carolina Maria de Jesus, de origem africana, e que conseguiu ter algum sucesso durante algum tempo na literatura brasileira. Portanto, é uma coleção que não é de maneira nenhuma elitista. Tem lá os clássicos, Camões, Fernando Pessoa, Machado de Assis,
Essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco, Antero de Quental, etc, etc. O Padre António Vieira, etc. Os etc são muitos, não é? Mas que não deixa também de ter lá figuras do povo, como António Aleixo ou a Carolina Maria de Jesus. Nomes fulcrais aí na cultura lusófona, digamos, e que tem também o seu princípio no Princípio dos Mundos, numa obra também que nasce agora na sua segunda edição, revisitada, não é? Com novos paradigmas, e que hoje já nos traz aqui a Feira do Livro de Lisboa. Eu passo agora a palavra, então, à nossa querida Adriana, editora da Infinita Editorial, que dá continuidade aqui ao Igor. Obrigada, Igor. Jorge, entre essa pergunta que o Igor está fazendo de você, enquanto leitora, tem um personagem central que movimenta toda essa trama. Como surgiu esse personagem? O Igor está falando muito dessa ponte entre a língua portuguesa, da importância desse descobrir, né, desse achamento, na verdade. Mas, a partir do momento que tem um personagem que ele transita dentro dessa história, o que você chamaria o leitor para essa viagem? Qual é o ponto principal dessa ligação entre os portugueses e esse personagem que participa do livro? Efetivamente, tal como a Adriana acabou de referir, há uma personagem que vai ser a personagem que vai ser o fio condutor de toda a história. Essa personagem, que é o Antão Clemente da Silva, vai nos levar através de toda a história. Ele acaba por morrer no fim, já bastante velho, mas deixa uma grande descendência, que são os brasileiros. E o Antão Clemente da Silva é inspirado na figura do professor Agostinho da Silva. Ele é inspirado no professor Agostinho da Silva, é uma figura mística, um filósofo que acredita no império do Espírito Santo. Ele acredita que os seres humanos podem ser irmãos, podem ser fraternos, mas ele, quando chega ao Brasil, vai ver que a realidade não é bem essa. Há uma grande diferença entre a realidade e o sonho, mas não é por esse motivo que podemos deixar de sonhar e de viver na utopia. E, efetivamente, o Antão Clemente da Silva é essa personagem que nos vai levar ao longo da trama, ao longo do enredo, desde que a armada do Pedro Álvares Cabral saiu de Belém, em março de 1500, e chegou a terras de Porto Seguro. Na altura não era Porto Seguro, era uma praia, estava a chuviscar, não havia sol, em 22 de abril. Portanto, foi realmente uma grande aventura. E este Antão, e eu chamo-lhe Antão para ter semelhanças com o Adão é o pecador da Bíblia, é o primeiro pecador, e ele era um pecador. Ou seja, nós todos somos pecadores, na verdade, não é? E há esta ideia de que os índios eram puros, porque o Pedro Vaz de Caminha escreveu na sua carta a El Rei Dom Manuel que os índios e as índias andavam nus, sem vergonhas. Sem vergonhas. Ou seja, para eles era natural andarem despidos, andarem nus. E isto era uma prova de inocência. Era uma prova de que não tinham maldade. Aquilo que o europeu tinha, aquele preconceito a nível sexual, os índios não tinham. Os índios não tinham esse preconceito. E daí a ideia de um paraíso na Terra. A ideia de um povo que era o povo originário do Brasil, que vivia numa espécie de paraíso. E foram os europeus que foram roubar esse paraíso àqueles povos que viviam praticamente numa espécie de eternidade. Os europeus levaram o pecado, levaram a maldade, levaram... É claro que isto é tudo muito polémico, é discutível, não é? Nós sabemos que os índios também praticavam antropofagia. Os índios eram antropofágicos, não é? Sabemos isso. Mas a ideia de muitos europeus é que estavam a chegar a uma terra paradisíaca. E daí também o romantismo do Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, a ideia do bom selvagem, está também presente neste livro, O Princípio do Mundo. O Princípio do Mundo, que é uma espécie de paraíso. Um paraíso que vai ser
destruído devido à ganância, à cobiça, à maldade humana. E as grandes vítimas nós sabemos que foram os índios e os africanos também. Mas não é por isso que nós portugueses agora temos que andar constantemente a pedir desculpa. Mas temos que admitir, historicamente, os portugueses prevaleceram e acabaram por sacrificar em grande medida outros povos que foram vítimas da colonização de Portugal. Então, é um livro que chama as pessoas para percorrerem suas páginas e redescobrirem também um conceito que é muito discutido atualmente, apesar de você ter escrito há 24 anos atrás. E agora eu remeto ao Igor. O Antão, inspirado no Agostinho da Silva, foi então o seu primeiro personagem para a coleção Mestres da Língua Portuguesa? Não, o Agostinho da Silva não foi o primeiro autor da coleção. Eu penso que foi o 19º, se não me engano foi o 17º ou 19º. Mas ele tem uma importância muito grande na coleção. O Antão, que viaja aqui pelas páginas do livro, tem uma característica, é um filósofo, poeta, e em um dado momento decide, né, pelo que você narra, ficar na Nova Terra. O que é o atraiu? O que o atraiu, Sábado? O que atraiu o Agostinho, ou melhor, eu ia dizer Agostinho da Silva, o que atraiu o Antão da Silva para ficar em terras do Brasil, na altura não era Brasil, na altura eram praias, era selva, portanto era um território, naquele continente brasileiro, naquele continente, ou naquela América do Sul, deveria haver no máximo 8 milhões de índios, 10 milhões, posso estar enganado, não é? Num território que era um continente, não é? Portanto, era muito pouco povoado. O que é que atraiu efetivamente o Antão da Silva ao chegar àquele mundo? Foi o poder começar do princípio uma obra, algo que estava virgem, algo que estava completamente ainda por explorar, no bom sentido da palavra explorar, porque há o mau sentido da palavra explorar, era algo que estava ainda virgem. Foi isso que o atraiu. E foi também uma espécie de premonição de que ele tinha uma missão a cumprir. E se ele fosse para a Índia, ele ia encontrar uma civilização já formada. E ali não. Ali havia um território ainda por ser trabalhado, um território ainda para ser descoberto, e atraiu naturalmente as Índias. Também o atraiu o pecado, porque é muito difícil alguém que vai da Europa, cheio de roupas, e vê aquele território tão maravilhoso, cheio de águas, e vê mulheres com corpos magníficos. Mulheres índias realmente com corpos magníficos, mulheres de uma beleza extraordinária, com cabelos lisos, realmente isso também atraiu qualquer homem, se sente atraído por aquele cenário extraordinário. Hoje a gente tem acesso com mais facilidade a documentos históricos que ajudam na construção da narrativa e no nascimento do livro. Mas que desafios você enfrentou ao se preparar, ao pesquisar, justamente para dar início ao princípio? Eu penso que há uma obra que teve uma importância muito grande para a escrita deste romance. Para além de tudo aquilo que eu li sobre o Brasil, nomeadamente a minha tese de mestrado, que é sobre a comunidade luso-brasileira, há uma obra que é única na história da humanidade, eu já a referi aqui por 2 vezes, e que é uma obra única, que não há outra igual, nenhum outro país pode dizer que tem uma obra igual a essa. Não é propriamente uma obra literária, é quase uma obra jornalística, é quase uma reportagem, que é a carta a El Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. É um poema em prosa. É um poema em prosa do Pero Vaz de Caminha, que não era poeta, mas aquilo que ele viu fez dele um poeta. Ou seja, ele que não ia lá para escrever poesia, ao ver aquele mundo tão maravilhoso, ele sentiu-se poeta. E então ele escreveu com enorme rigor. Não foi uma obra de fantasia que o Pero Vaz de Caminha escreveu. Ele escreveu uma obra baseada naquilo que ele via. E o que é que ele viu? Viu uma terra com muita água, viu homens e mulheres num estado de grande liberdade,
num estado de grande liberdade que não havia na Europa, a viverem numa natureza extraordinária, paradisíaca, e viu também a possibilidade de os portugueses poderem depois explorar aquela terra. Mas, ao lermos a carta a El Rei Dom Manuel de Pedro Vaz de Caminha, nós visualizamos aquilo que ele viu. Ele consegue transmitir com uma extrema fidelidade e com um extremo rigor aquilo que ele viu, nomeadamente os portugueses a dançarem ao som de uma gaita, os portugueses na praia a confraternizarem com os índios. Ou seja, houve uma confraternização entre portugueses e índios. Algo absolutamente único na história da humanidade. Sabemos que depois apareceram os problemas, não é? Os problemas vêm logo a seguir. Primeiro houve uma lua de mel, foi o primeiro encontro dos portugueses, e depois houve um divórcio. Um divórcio que foi, efetivamente, devido à cobiça, devido ao menosprezo pelos índios. E nós ainda hoje sabemos como os índios, em pleno século XXI, são vítimas de opressão, são vítimas de discriminação. Eu não vou entrar pelo campo da política, mas nós sabemos bem que os índios hoje continuam a ser vítimas da opressão, vítimas da ganância, e eles têm todo o direito a viver na sua terra da melhor maneira que puderem. Para quem termina de ler o livro, O Princípio do Mundo, em que ideia fica dessa movimentação portuguesa ultramarina? A ideia que fica é que, efetivamente, os portugueses, ou seja, este romance procura ser o mais fidedigno à realidade. Ou seja, embora seja romance, embora parta da imaginação do autor, e a imaginação é o melhor que nós todos temos, é a imaginação, embora este romance parta da imaginação, tem uma base histórica muito forte. Ou seja, ele não foi escrito apenas com a imaginação, foi escrito também com base em elementos históricos, com base na história. De tal maneira que assistimos aqui ao nascimento de um grande país, que é o Brasil, mas com uma base histórica. As datas, a data da chegada, a criação de Salvador da Bahia, quem foi o primeiro governador de Salvador da Bahia, quem foi o segundo governador de Salvador da Bahia, a Bahia, ou de Salvador, exatamente. E depois eu jogo muito com as palavras. Aquilo que era a Bahia de todos os pecados, a Bahia de todos os santos, quem vai à Bahia sabe, aquela Bahia de todos os santos, há pessoas que dizem que aquilo é a Bahia de todos os pecados. Tantos eram, e o Adão era o pai do pecado. O Antão era o pai do pecado. Portanto, eu jogo um bocado com esta ligação entre o Antão e o Adão. Ou seja, os europeus, entre aspas, levaram o pecado para a América do Sul. Mas também há uma música muito famosa que diz que não há pecado abaixo do Equador. Eu penso que é o Caetano Veloso, que foi aluno do Agostinho da Silva. O Caetano Veloso, que foi aluno do Agostinho da Silva, tem uma música que diz que não há pecado abaixo do Equador. Como cidadão luso-brasileiro, sei que as nossas histórias estão entrelaçadas e que bom, né? Adriana, acho que neste momento a gente podia passar por tudo. Perguntas da plateia, se o autor também poder interagir um pouco. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o autor Jorge Chichô Rodrigues? Alguma curiosidade? Não? Nenhuma pergunta? Esse romance histórico é sobre a descoberta oficial, né, do Brasil e os primeiros tempos de colonização. Ele está sendo feito aqui na Feira do Livro de Lisboa como pré-lançamento, justamente para a gente ter essa oportunidade de buscar um público diferenciado para ouvir um pouquinho do que o autor tem para dizer. Todos estão convidados em outubro nas redes sociais. Nós vamos fazer uma grande divulgação para estarem no lançamento da obra no Palácio Galveias.
e aproveito essa oportunidade que o pré-lançamento é sempre um momento muito especial, onde a gente aproveita também para estar ao lado do autor. Jorge Teixeira Rodrigues é um escritor vocacionado para a ficção histórica e articula uma trama verossímil com maestria e finura, e que não faltam simbolismos. Esta obra é um achado que sintetiza a história e nele fortemente sente-se o drama de uma narrativa ficcional bem concebida, bem urdida e bem escrita. Diário Moreira de Castro Alves, ex-embaixador brasileiro em Portugal. E uma outra observação também do Henrique Barrilaro Ruas, historiador português. Obra de grande valor literário e cultural. A ideia geral é muito fecunda e muito bela. A realização é geralmente de grande efeito, prende a atenção e satisfaz o entendimento e a sensibilidade, tem momentos geniais e entusiasmam. E é justamente com esse entusiasmo que eu vou passar agora a palavra final para o autor e para o Igor Lopes, e agradecer, Jorge, nesse momento, muito me honra lançar esse livro através da Infinita, que foi uma grande aula e um grande momento também de entretenimento. Aprendi muito, mas me diverti muito também com essa obra. Parabéns. E muito obrigada, Igor. Obrigado, Adriana, e obrigado também por ter referido duas figuras muito importantes que tiveram a simpatia de escrever para este livro e que na contracapa acabou de ler a Adriana o testemunho do embaixador Dário de Castro Alves, que era um homem extraordinário, um grande amigo de Portugal, um homem que amava Portugal e que teve a simpatia de escrever palavras muito gentis para este livro. Infelizmente já faleceu, era um homem de bastante idade, era do Ceará, foi falecer ao Ceará, embora tenha passado uma grande parte da vida no Rio de Janeiro. E a outra figura que efetivamente foi aqui referida pela Adriana Manrique foi o historiador português, que também teve um papel bastante importante no início do meu trabalho literário, que foi o historiador Henrique Barrilaro Ruas. Era um homem de grande valor, chegou a ser deputado na Assembleia da República, e estes dois homens efetivamente tiveram a simpatia de escrever, a elogiar este livro e este romance em particular. Não é propriamente um romance histórico, não tem as características de um romance histórico, é apenas um romance, embora esteja baseado na viagem histórica de Pedro Álvares Cabral. Outra figura que também simpaticamente se referiu a este livro foi aquele que hoje é Presidente da República de Portugal, na altura era comentador da televisão da TVI, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, também simpaticamente fez um elogio deste livro. E, portanto, vamos esperar que a segunda edição, que ainda vai ser ainda lançada, não é? E o livro estará, em princípio, a ser já apresentado na Feira de Belém, na Feira da Presidência do professor Marcelo. E, portanto, vamos esperar que este livro, esta segunda edição, também esgote, da mesma maneira que a primeira edição foi esgotada, se esgotou. Vamos esperar que esta segunda edição, que teve uma capa muito bem feita pela Júlia Manrique, também deve merecer uma referência. A capa ficou muito feliz, esta capa da Júlia. Muito obrigado, Júlia, pela capa. Podem ver a nau São Gabriel, que é uma nau do século XV, a chegar a terras de Veracruz. Uma capa realmente muito feliz, com a cor azul, um azul calmante, e o Brasil a verde. O verde que é o verde da esperança. E nós sabemos que o Brasil tem também a bandeira verde e amarela. Ordem e progresso. Ordem e progresso. Não sei se o Igor gosta deste ordem e progresso. Realmente É necessário. é necessário. Cada vez mais. Mas efetivamente é um belo país, eu gosto muito do Brasil e não escreveria este romance se eu não gostasse tanto do Brasil
que é para mim como se fosse o meu segundo país. Agora estou a viver em Portugal, gosto de Portugal também. E, para terminar, efetivamente, os portugueses têm uma obra valorosa pelo mundo. Mas não podemos esquecer que não podemos ser eurocêntricos. Não podemos ver o mundo apenas pelos nossos olhos europeus. Até porque o português não é propriamente muito europeu. É um europeu misturado com outras culturas, não é? Mas digamos que temos que estender a mão a todos os povos. E é isso que eu penso, é que o português tem uma missão a cumprir no mundo. A missão do português no mundo é unir e não desunir. É ligar e não desligar. E quando o nosso mundo está em guerra, quando o nosso mundo está a viver um tempo muito difícil, eu penso que a mensagem da fraternidade, do tal império do espírito, é tão importante. É importante unir e não desunir. É importante que nos sintamos irmãos e não inimigos. E eu penso que essa mensagem também está bastante presente neste livro. Sabemos que a realidade é sempre muito difícil, mas temos que continuar a lutar por um mundo melhor. Temos que continuar a lutar por um mundo onde a língua portuguesa possa ser uma língua de paz e não uma língua de guerra. Eu penso que posso terminar com estas palavras: que a nossa língua portuguesa seja uma língua de paz e não uma língua de guerra. Obrigado, Jorge. Parabéns pela mensagem final. Acho que sim, a língua portuguesa e a cultura lusófona tem esse papel apaziguador, digamos, o mundo necessita tanto. Lembrar também que, como já foi aqui referido, o Princípio do Mundo está disponível, né, através da Infinita Editorial, no instante T46 também. Não, vai ser lançado. O pré-lançamento vai ser... O lançamento está sendo trabalhado nesse sentido, o lançamento oficial também, em mais outubro. no final do ano, a partir de outubro, dizer que esse livro não nasce como obra do acaso, é obra de um autor com renome, com já experiência, uma passagem acadêmica na área da tradução, com mestrado também culminou uma tese que fala da comunidade luso-brasileira, da comunidade de países de língua portuguesa, alguém que é professor de língua portuguesa, que já lecionou em países como Brasil e Guiné-Bissau, alguém que entende do que está falando e que, através da língua portuguesa, traz-nos esses detalhes e inquietudes também, se eu posso me referir de tudo aquilo que baseia o descobrimento do Brasil através do Princípio do Mundo. Jorge, muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam também. E Adriana, parabéns mais uma vez pelo trabalho em campo da literatura. Obrigado. Obrigado. Obrigado.